Eu sou Zuleika Oliveira, eu sou gerontóloga e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre memória. É um assunto que as pessoas me fazem perguntas sobre isso com frequência, né? Porque é um assunto que interessa a todos e que preocupa a todos, né? A memória, ou melhor, a falta, né, da memória. Então, eu começo perguntando para vocês que com certeza algum desses itens já aconteceu, né, com vocês. De esquecer a porta da casa aberta, de esquecer a chave do carro dentro do carro, de deixar uma panela no fogo e ir atender um telefone e quando voltou o arroz queimou, por exemplo, de esquecer uma consulta médica, de esquecer um compromisso, enfim, os esquecimentos são vários, né? E tudo isso é normal. Esses esquecimentos só se tornam preocupantes quando começam a interferir na sua qualidade de vida, né? Eu estou seguindo aqui um roteiro para eu não esquecer de falar nada para vocês, porque tudo é muito importante, né? Então, o que pode causar essas falhas de memória? Muitas coisas, né? Um período de estresse que você está vivendo, um quadro de ansiedade, ou você está enfrentando uma depressão e está medicada, né? Os antidepressivos também interferem, né, na memória. Quantidade de medicamentos que se toma, a qualidade do sono, você está dormindo pouco, ou está dormindo mal, também pode interferir. Problemas na glândula tireoide, então o hipotiroidismo, né, que o seu metabolismo fica lentificado, ele interfere muito na nossa memória. Falta de vitamina B12 e B1, né, também interferem na nossa memória. Então, assim, tem uma série de fatores que precisam ser investigados e nada tão grave, né? Que aí seria assim, aquela perda de memória, mas que é reversível. Mas também tem as demências, né? Então, por isso que nós temos que ficar atentos aos sinais e para poder investigar melhor, procurar um profissional para fazer testes de rastreio e, se for o caso, procurar um neurologista ou um psiquiatra para poder fechar um diagnóstico e a partir daí fazer um tratamento, né? Como eu já disse, o tratamento para demência, ele só retarda a evolução da demência, tá? Não reverte. São poucos os quadros, são poucos os quadros demenciais que existe reversão. Como, por exemplo, eu citei medicamento para depressão, né? Os antidepressivos. No período que você está tomando, você pode sim ter um comprometimento de memória. Mas no momento que você fez aquele tratamento e o médico suspendeu o medicamento, esse quadro vai revertendo e vai voltando ao normal, tá? Agora, no caso de demência, não, tá? Então, vamos lá. O que interfere também nas falhas de memória, né, na nossa memória, os fatores ambientais. Então, veja, se você for uma pessoa desorganizada, coloca lá a chave do carro em qualquer lugar quando chega. Na hora que for sair de novo, não vai achar essa chave e vai dizer que é a sua memória que está ruim. Não, é a sua organização que está deficiente, né? Então, para a gente ter uma boa memória, a gente tem que ser organizado, né? Se não tem essa habilidade, tem que desenvolver.
porque é um dos fatores que interferem muito, né, nessas falhas de memória. Lesões cerebrais também, né? Então, às vezes a pessoa sofreu uma queda, não importa quanto tempo faz, ela sofreu essa queda e essa queda, né, pode interferir na memória dessa pessoa já depois de adulta, né, depois de muito tempo. Então, também é um dos fatores que podem causar esses problemas de falhas de memória. Para a gente prosseguir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cognição, né? Eu falo tanto sobre cognição. Então, assim, o que é a cognição? Né? A cognição é um conjunto de atividades e processos, né, que a gente adquire conhecimento, né, e adquirir informação para adquirir conhecimento. Então, resumindo, cognição é o processo de conhecer. Tá? Então, quando eu falo, eu trabalho com estimulação cognitiva, o que é isso? Eu estimulo várias habilidades cognitivas, né? Não é só a memória, a gente tem que trabalhar todas as habilidades cognitivas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas habilidades. A primeira que eu gostaria de falar, e eu acho que é a principal, seria a atenção, né? A atenção é o processo que permite que a gente se concentre num estímulo ou numa atividade. Então, se eu não estiver prestando atenção em alguma coisa que alguém está me falando ou está me ensinando, eu não posso ter uma memória sobre aquilo que estão me falando ou me ensinando, porque eu não prestei atenção. Então, a atenção é a primeira coisa que é trabalhada. Muitas pessoas chegam para fazer um trabalho de estimulação cognitiva com muito medo de que estão desenvolvendo um quadro demencial. E aí a gente faz o teste de rastreio e vai descobrir o quê? Que o problema da pessoa é só falta de atenção. E ela tem que desenvolver essa atenção, trabalhar, né, a atenção. Depois da atenção, a gente pensa na orientação. O que seria orientação? A orientação é a capacidade que a gente tem de situar-se com relação ao nosso próprio corpo e com relação a objetos, né? Então, se eu não tenho orientação, eu saio por aí batendo em móveis, né? Vou sair por uma porta e erro o vão da porta. Então, orientação é outra habilidade cognitiva que é muito importante, né? Na verdade, não existe uma mais importante que a outra. Por isso que eu achei que eu deveria falar sobre todas essas habilidades para a gente poder chegar na memória, né? A memória, o que é? A memória é uma das funções, uma dessas habilidades que permite que a gente codifique, armazene para poder resgatar depois aquela informação, né? Então, eu recebo uma informação, alguém me fala alguma coisa, eu codifico essa informação e eu armazeno, se isso for importante para mim, e quando eu precisar dessa informação, eu vou lá e resgato. Como eu já comentei em uma das nossas lives, se aquilo não me importa, aquela informação para mim não é relevante, eu não vou prestar atenção e também não vou memorizar aquilo, porque não é importante para mim, certo? A linguagem. A linguagem, o que é? É uma habilidade que a gente tem de expressar pensamentos e sentimentos, né? A gente expressa os sentimentos e esses pensamentos através das palavras. Então, também a gente precisa preservar nossa linguagem, ou melhor, desenvolver essa linguagem, né? Estar sempre aprimorando
né? Depois, mais para frente, eu vou dizer o que é bom a gente fazer, né, para poder preservar nossa memória e todas essas habilidades cognitivas. Outra habilidade cognitiva é o cálculo, né, que são as operações matemáticas. Então, eu tenho que dizer para vocês que duas coisas que nos chamam a atenção quando alguém vem até nós para poder fazer um teste de rastreio e a gente percebe que a pontuação, que o score do teste de cálculo está muito abaixo da média, já acende uma luz vermelha. E a memória recente, né? Que é aquela memória em que você, por exemplo, eu te digo um número de telefone e você tem que guardar aquele número só para ir até o telefone pegar, discar. Você não precisa guardar, porque se você precisar, você anota, né? Então, você vai armazenar nessa memória de curto prazo, vai até o telefone, disca e pronto, esquece daquilo, porque você não vai precisar mais. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade para cálculo que é fascinante, né? E assim, claro, não é a regra, são exceções, né? Outra coisa, a fluência, é outra habilidade, que seria a fluência. A fluência o que significa ser fluente? Quando alguém nos fala, a pessoa é super fluente, a primeira coisa que a gente pensa é fluência verbal, né? E não é só isso, é a fluência em desempenhar, tem agilidade em desempenhar as atividades, né? Às vezes a pessoa não aprende alguma coisa, mas ela não é fluente para executar aquilo. E ela tem que pensar para fazer, ela não tem agilidade. Então, a fluência não se refere só à fluência verbal. Outra coisa também, as habilidades visual e habilidade perceptiva. Então, é o reconhecimento ou a construção de figuras que foram observadas. Então, isso envolve, sim, a ativação, né, de representações mentais. Vou explicar. Por exemplo, eu digo para vocês, pegue uma caneta. Imediatamente na sua cabeça vem a figura de uma caneta. E aí você sabe o que você tem que pegar. Se você não tivesse essa habilidade, você não conseguiria fazê-lo, né? Uma outra coisa seria a percepção, que é entender o mundo através dos estímulos dos nossos sentidos, né? Que os nossos sentidos nos trazem. Então, a gente entende o mundo através da audição, da visão, do olfato, do tato. Então, essa percepção também tem que ser preservada. E aí, vamos conversar com vocês um pouquinho sobre o que acontece com a nossa cognição quando a gente envelhece, né? Existe sim um desgaste natural dos órgãos dos sentidos. Nós já falamos sobre isso em uma outra ocasião, que assim, nós temos uma audição diminuída, a visão, né? O tato, vocês podem perceber que eu percebo muito isso. A dificuldade, às vezes, de... quando você tem que colocar o dedo lá no caixa eletrônico, dele não ler a digital. Porque nós vamos tendo um desgaste também na pele, claro, e nas digitais. Então, assim, o desgaste é natural em todos os órgãos dos sentidos. Então, isso aí é uma coisa que a gente não deve se preocupar, a gente deve
é saber lidar com isso para não sofrer, né, gente? Outra coisa que acontece quando a gente envelhece. Informações antigas são retiradas na nossa memória. Veja, nosso corpo é tão sábio, nosso cérebro, né? Que informações antigas são retiradas para a gente poder assimilar as novas informações. Porque assim, é humanamente impossível alguém reter todas as informações que obteve ao longo da vida. Imagine uma pessoa da terceira idade, né? 60 anos, são 60 anos de informações. Imagina quantas informações essa pessoa já teve, como é que ela vai reter tudo isso? Né? Não dá. Então, nosso cérebro é sábio, ele descarta informações mais antigas para receber novas informações. O que acontece também que é normal, nós temos mais dificuldade de codificar o material e de recuperar. Né? A gente tem, vamos dizer assim, nós temos mais dificuldade em assimilar as coisas e para poder guardar e depois recuperar, né, resgatar quando for necessário. Isso também é normal. Existe uma lentificação no aprendizado. Então, isso é muito comum. Eu não vou estudar mais porque eu já sou velho, eu não consigo mais aprender. Consegue sim. Com mais esforço, é claro, mas consegue. E quanto antes você parar de exercitar o seu cérebro, pior vai ficar. Né? Então, a pessoa, tudo bem, não quer estudar, não quer fazer um curso formal, mas precisa ler, né? Que seja um jornal, um livro, aprende com as outras pessoas, por isso que eu falo, o grupo social é muito importante, porque você aprende com o que você ouve as outras pessoas falarem, né? Mas tem muita gente que se isola, então aí sim que vem um problema. No cérebro nós temos um menor fluxo sanguíneo e além disso perda de neurônios. Então veja bem, a gente não pode se crucificar quando esquecer alguma coisa. Por quê? Porque nós temos sim uma deficiência, né, por conta do envelhecimento, um desgaste, mas nada que interfira nas nossas atividades da vida diária. Quando começar a interferir, aí sim, aí é problema. Aí a gente tem que buscar, né, ajuda para identificar que problema é esse e para a gente correr atrás do prejuízo, né? Então, assim, a diminuição do rendimento da memória está relacionada aqui. Um dos fatores, declínio das energias vitais. Então, veja, vocês devem lembrar alguma vez, ficaram com uma gripe forte, estavam acamados e tal, e aí a energia vital da gente está muito diminuída, fica muito diminuída. E a gente não tem mais aquela atenção, a memória começa a falhar, porque a gente está num momento de fragilidade. Então, a memória sim tem o seu rendimento diminuído, quando as energias vitais estão lá embaixo. Né? Uma outra coisa, a diminuição do interesse em fixar informações. Então, tem gente que não tem interesse, né? Tem pessoas que vão envelhecendo e começam a perder o interesse por tudo. E isso é terrível. Né? Para a gente se manter vivos e ativos, nós temos que ter interesses. Os interesses são diferentes para cada um, mas todos nós temos que ter interesse em algumas coisas. Né? Nós temos sim um decréscimo da capacidade de concentração e de atenção. É o que eu falei. Nós temos que ficar mais atentos, prestar mais atenção, porque nós ficamos um pouco lentificados nesse processo. Mas nada que comprometa o nosso dia a dia. Existe essa
deterioração. Nossa, é tão difícil que eu falo essa palavra. Neurofisiológica, que é relacionada à idade, né? Isso são fatores normais. E aí vem a escolaridade, é um fator muito importante. Então, quanto menos anos de estudo a pessoa tem, mais a sua memória fica comprometida, né? Existe uma herança genética. Então, quando se fala em demência, por exemplo, não tem ainda, não descobriram a causa da demência, mas existem vários fatores que podem interferir na pessoa desenvolver um quadro demencial. Então, herança genética, por exemplo, se meus pais, meus avós, eles tinham uma demência, então eu tenho lá, né, tenho que ficar atento a isso, porque eu já tenho um histórico familiar de alguém com demência. O estilo de vida, né, a gente já falou sobre isso e eu falo sempre. Então, dependendo do estilo de vida que você leva, a sua memória também vai ser comprometida, né? E a nossa acuidade visual e auditiva, isso, gente, acaba acarretando um desempenho geral empobrecido. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela já tem aquela dificuldade em ouvir as coisas, às vezes ela acaba até se isolando e deixando de ouvir e aprender determinadas coisas porque não ouve, né? E às vezes fica sem graça de perguntar, de pedir para repetir, né? Eu, quando trabalho com grupos, eu costumo dizer sempre, eu sempre pergunto, alguém com deficiência auditiva, olha, se precisar, me pergunte 4, 10 vezes, mas a gente precisa dizer que tem, porque o outro não vai adivinhar. E se a gente não pedir para repetir, para a gente entender aquilo, além da gente ficar frustrado, a gente vai ter um rendimento da memória comprometido, né? Porque não ouviu a informação, não pode armazenar, certo? Então vamos lá, eu queria falar para vocês o que é normal e o que não é normal no envelhecimento com relação à memória, tá? O que é normal? O que se altera quando a gente envelhece? Como eu falei, cálculos. Então, fazer contas de cabeça, já, mesmo aquela pessoa que sempre fez, né? Se não pratica, ela já vai ter um comprometimento aí, vai perceber que não tem a mesma agilidade, né? E guardar e processar várias informações. Por exemplo, nós mulheres, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? A pessoa, vamos falar numa mulher hoje, né, que está trabalhando em casa, fazendo home office, tem o seu filho também tendo aulas online, tem a casa para cuidar, tem o almoço para fazer, então ela tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente envelhece, a gente tem mais dificuldade em guardar e em processar muitas informações de uma vez. Então, gente, se não dá, vamos fazer uma coisa por vez, ou duas, não dá para fazer 5, né? Mas vamos diminuir então e ter essa consciência. E aí eu volto a dizer, para envelhecer a gente tem que ter humildade, né? Não adianta dizer que não, eu faço tudo como fazia antes, não faz não, né? A gente cansa mais e a memória também é comprometida. E não precisa se crucificar por conta disso. É entender, aceitar e usar de algumas estratégias para poder lidar com isso, para a gente poder viver bem, ter qualidade de vida pelo maior tempo possível, né? Outra coisa é fazer novas gravações, isso é normal. Foi o que eu falei de novas
de você fazer um curso e ter mais dificuldade em entender aquilo, em gravar aquelas coisas. Sim, isso é normal, tá? É mais demorado o nosso acesso às informações. Sabe aquela história, né? Tá aqui na ponta da língua. Nossa, eu sei o que é, não consigo lembrar a palavra, tá na ponta da língua. Sim, é uma informação, você tem uma lentificação para poder fazer esses resgates. Né? Mas é o que... Eu gosto muito de uma frase de um médico, Dr. Sayegh, que ele diz que o preocupante não é você não saber onde colocou a chave do carro. O que preocupa mesmo é você achar essa chave e não saber o que fazer com ela. Entenderam? Porque aí sim é um problema sério, né? Aí já é um alerta para se fazer uma investigação de um quadro demencial. Agora vamos lá. O que não se altera no envelhecimento normal? Então, lembrando que envelhecimento normal é a senescência, né? É o envelhecer. O envelhecimento patológico é a senilidade. Em algum momento, sei lá, antigamente se falava muito isso, né? Ih, tá ficando senil, né? Senil é o envelhecimento patológico, senilidade é o envelhecimento patológico. Né? Então vamos lá. O que não se altera? O nosso vocabulário, a nossa linguagem não se altera. Então o que nós aprendemos continua aqui. A gente pode ter, assim, uma dificuldade para poder resgatar, né, esse conhecimento, esse vocabulário, mas ele está aí e a gente resgata sim. Outra coisa é nossa memória semântica, que é o conhecimento sobre o mundo. Então, tudo que você aprendeu sobre o mundo, você não perde com o envelhecimento. Está aí armazenado, né? E uma outra coisa é a memorização inconsciente. O que seria isso? É a nossa memória de procedimentos. Por quê, gente? Quando se fala assim, a minha memória está comprometida. Não, nós devemos dizer, as minhas memórias estão comprometidas, porque nós temos vários tipos de memórias, tá? Então, a memória de procedimento é aquela, por exemplo, você, quando era pequeno, aprendeu a andar, nunca mais você esqueceu. Essa é a memória de procedimento. Em algum momento da sua vida, sua mãe te ensinou a escovar os dentes. Você não esquece, né? Então, com o envelhecimento, você não vai esquecer de andar, não vai esquecer de escovar os dentes, né? Então, essas três coisas a gente não perde conforme vai envelhecendo. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as memórias, né? Que eu disse que tem várias. Nós falamos muito sobre a memória de trabalho, que é aquela memória de curto prazo. Gente, olha, se vocês, antes que eu prossiga, se vocês estão gostando do tema, né? Clica aí, me avisa, para a gente poder trazer mais informação sobre isso, porque para mim é um assunto fascinante, né? E eu acho que as pessoas têm que ter o conhecimento, porque sem o conhecimento elas não podem evitar muitas coisas que poderiam se soubesse, né? De algumas coisas. Então, assim, rapidamente eu vou falar sobre as memórias. Tem essa memória de trabalho, que eu falei que é a memória de curto prazo, que ela fica poucos minutos a informação, né? E depois ela automaticamente é descartada, né? Existem as memórias declarativas, que a gente fala, que registram fatos, eventos, né? E ela é dividida em dois tipos. As autobiográficas, que são as coisas que aconteceram com você, coisas que você presenciou. Essas são as memórias autobiográficas, você não vai esquecer, né, dessas memórias. E as memórias declarativas semânticas, que são de conhecimentos gerais.
Tem as memórias de procedimento, que eu acabei de falar, que são as memórias procedurais. E tem as memórias, tanto as memórias declarativas quanto procedurais, elas podem ser as explícitas e implícitas. Umas são adquiridas por intervenção da consciência, você tem consciência de que está fazendo aquilo, né? E outras são implícitas, que você faz no automático, né? Que é o que eu falei. Aprendi a andar, eu vou começar a andar, eu não preciso pensar, bom, o que eu tenho que fazer agora? Levantar um pé, depois colocar o outro, não. Você caminha naturalmente, né? E aí a gente entra na demência, no assunto demência, que é um problema sério, que cada vez está aumentando mais o número de casos, e porque a população idosa está aumentando, nós estamos vivendo mais, e, consequentemente, o número de casos de demência vai aumentando. E o que é demência? Né? Aí o pessoal, quando se fala em demência, fala Alzheimer. Não, Alzheimer é um tipo de demência. Então, a demência, as demências, né? Então, a demência é uma síndrome que ela resulta de um declínio progressivo da nossa cognição, que são aquelas habilidades que eu falei agora há pouco. Então, existe um declínio dessas habilidades e é um declínio progressivo, né? E esse declínio vai interferir, sim, no nosso dia a dia, vai interferir nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades sociais. Existe uma definição, né, para demência, que é uma degeneração crônica, global e geralmente irreversível, tá? Então, eu quis falar um pouquinho sobre demência, só para vocês terem ideia de que existem vários tipos, né? Mas antes disso, eu quero dizer, quando você percebe que você tem um comprometimento nas atividades da vida diária, que é o que a gente já comentou outras vezes aqui, estou guardando o meu sapato na geladeira, né? Saio na rua, depois eu não sei onde eu estou, não lembro onde é a minha casa. Então, assim, são sinais muito gritantes que aí, enquanto está no início, a gente tem sim que procurar fazer uma avaliação, um teste de rastreio, ser encaminhado para um especialista, neurologista, psiquiatra, para que faça os exames e depois feche um diagnóstico para fazer o tratamento para retardar isso. Então, assim, quais são os exames? Eu acho isso muito importante, eu acho que vocês devem saber quais são os exames que devem ser feitos, que normalmente o profissional pede, né? Os exames de imagem, que é tomografia, ressonância, né? Fazem um exame de laboratório, o TSH, para saber como é que está a sua tireoide, né? O seu hormônio da tireoide, dosagem de vitamina B, claro, existe o exame clínico e existe uma conversa com o familiar ou com um acompanhante para poder fechar o diagnóstico, né? E hoje se faz também uns exames são biomarcadores, né? Que é a tau e a beta-amiloide, são duas proteínas que estão presentes na demência de Alzheimer, né? Então, tudo isso se aproxima de um diagnóstico. E ainda bem que as coisas vão evoluindo e a gente vai conseguindo ter um diagnóstico mais preciso. Porque, na verdade, as demências elas só vão ser realmente detectadas, né, que tipo de demência e qual o estado, depois que a pessoa morre, né, que é feito o exame, né, do cérebro da pessoa. Mas assim, está se aproximando, né, a ciência está evoluindo e a gente vai se aproximando mais e mais
de um diagnóstico com a pessoa viva, porque quanto mais você tiver conhecimento sobre isso, mais você tem condições de tratar essa pessoa, né? E fazer com que ela, por mais que o quadro progrida, você vai proporcionar uma qualidade de vida bem melhor para ela, né? Então aí vamos na prevenção, né? Ah, Zuleika, mas o que eu posso fazer para prevenir, tá? Existem muitas coisas que você pode fazer. Como eu falei, não existe uma causa para a demência, não se descobriu ainda, né? A causa, mas existem vários fatores que a gente pode, vários fatores de prevenção. Então, por exemplo, manter sempre colesterol, glicemia, pressão arterial sob controle. Tá? Então, você tem lá hipertensão, não é para tomar o remédio só o dia que está doendo a nuca, está com dor de cabeça, não. É remédio de uso contínuo, então tem que seguir, né, o que o médico te falou. Então, manter a sua pressão estabilizada. Glicemia, também sempre controlar, caso você tenha, seja diabético, né? Se não é, também controla nos exames anuais para saber como é que está isso, né? O colesterol, a dosagem de vitamina E, de vitamina C e atividade intelectual, gente. Não dá para parar, né? Ah, mas eu faço palavras cruzadas. Não adianta só palavras cruzadas. Primeiro, porque o nosso cérebro, ele precisa de estímulos. Então, você faz lá palavras cruzadas, você começa com palavras cruzadas, nível fácil. Passa para o médio, passa para o desafio, que é o último nível, né? Tá, a partir daí, que estímulo, que desafio o seu cérebro vai ter? Nenhum. Você só vai preencher quadradinhos ali, porque você já está tão acostumado com aquilo, então não basta fazer aquilo. Você sempre tem que desafiar o seu cérebro, tá? E acho que hoje eu estou falando muito, né, gente? Vocês não estão se manifestando aí. Eu não sei se estão achando interessante o assunto, se querem saber de mais alguma coisa, mas eu estou sempre disponível depois para responder os recadinhos de vocês nas minhas redes sociais, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, por que se fala em demência, se pensa em Alzheimer? Porque 70% das demências, dos diagnósticos de demência, são Alzheimer, doença de Alzheimer. A segunda demência, né, que mais se encontra na população é a vascular, tá? Que é 20%. E as outras demências, 10%. Então, veja, 70% das demências são demência de Alzheimer, né? E então, assim, aí nós temos, eu não vou, isso pode ficar para uma outra ocasião, caso vocês tenham interesse em saber, mas o que acontece, qual é o quadro de cada demência, né? Então, por exemplo, demência alcoólica, né? Uma pessoa que bebeu, não socialmente, né? Bebeu demasiadamente a vida toda dela, ela vai apresentar, sim, um quadro de demência mais cedo ou mais tarde, né? Existe demência associada ao HIV. Existe demência associada à doença, ao mal de Parkinson. Então, assim, existem vários tipos de demência, tá? Eu tô correndo aqui um pouquinho. Sendo que a doença de Alzheimer é a mais comum, né? E aí o que mais interessa pra gente, né? A prevenção. Então, como eu estava falando, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Né? Além de me observar e ver de que forma esses esquecimentos estão afetando minhas atividades da vida diária, eu tenho que manter uma alimentação saudável, uma atividade física regular, com acompanhamento, né?
uma rede de relações sociais. Ah, Zuleika, mas agora é a pandemia, faz 1 ano e pouco que eu estou em casa. Mas você pode sim, né? Você pode manter essa rede através da tecnologia, né, gente? Existe o WhatsApp, existe reuniões pelo Zoom, então existe várias maneiras a gente manter contato com o mundo, apesar de estarmos em casa. Já te respondo. Tem uma pergunta aqui que ela está dizendo, se anotar tudo na minha agenda, com 40 anos, prejudicará a minha memória no futuro? Já te respondo. Então, assim, manter essa rede de relações sociais, fazer a profilaxia do sono para você ter noites de sono adequadas, que te restauram, né? Então, existe a profilaxia do sono, para quem não sabe, é assim, vou dormir, eu vou dormir. Então, assim, televisão no quarto, não. Celular no quarto, não, né? Se acalmar uma meia hora antes de dormir, né? Deixar de fazer atividades que te deixam agitado. Tomar um leitinho quente, tomar um chá, tudo ajuda, né? Porque a qualidade do sono afeta no processamento de novas informações e também na recuperação dos dados que a gente armazenou. Então, falta de sono ou um sono ruim, qualidade de sono ruim, é terrível, gente, para a nossa memória, né? A organização do tempo e que eu falei, né? Ser organizado de uma maneira geral, mas organizar o seu tempo também. Então, se você não tem uma organização, você acorda de manhã e sai fazendo umas coisas e se atrapalha, e se atropela e chega no fim do dia você não fez metade, isso aí só vai prejudicar a sua memória também, além de você não fazer o que tinha que fazer naquele dia. Então, assim, se organize, né? Faça lá o seu cronograma, pensa o que eu vou fazer primeiro, né? Porque isso também vai te ajudar. E o mais importante, gente, acreditar nas suas capacidades e nas suas habilidades. Uma coisa que eu encontro muito, né, trabalhando com os idosos, é aquela pessoa que vem e diz assim, eu estou no fim da vida, eu não aprendo mais, eu não vou aprender mais nada, para que eu vou fazer isso? Logo eu vou morrer mesmo. Sim, vai morrer, todos nós iremos morrer, né? Mas enquanto estamos vivos, vamos aproveitar tudo que a gente tem de bom, né? E vamos preservar nossa memória, que é o que nos mantém, né? E aí, respondendo aqui a pergunta sobre a agenda. Não vai prejudicar a sua memória você anotar as coisas na agenda. Eu falei das estratégias, né, que a gente usa. Não tem aquela fitinha no dedo que você vai no mercado e eu faço assim, eu tenho que ir no mercado, eu lembro assim, bom, se eu não anotei, eu penso, eu tenho que comprar 4 coisas. E quando eu estou no mercado, eu lembro de uma, mas eu penso assim, bom, tem mais 3. Além, né, de eu ficar lá e não sair enquanto não comprar as 4 coisas, eu vou exercitar a minha memória, porque eu vou lá buscar aquela informação. E a agenda é é o que eu falo, a fitinha no dedo, sai com a fitinha no dedo, aí sai e fala, bom, por que eu pus essa fita no dedo? Eu vou trabalhar, tentar resgatar, pus essa fita no dedo porque eu tinha que ir ao correio, por exemplo. E a agenda é uma das estratégias que a gente usa. Além da gente organizar o nosso dia, né, nos ajuda a lembrar, porque nós temos sim que ter essas estratégias, né, principalmente conforme a gente vai envelhecendo. E aí, gente, o treino cognitivo, que é o que eu falei, não adianta só fazer palavras cruzadas, tá? Leitura. Né? Leitura é imprescindível. Seja jornal, seja gibi, seja um livro, o que você quiser, mas leia.
né? Porque você vai ler e você vai ter que se esforçar para entender aquilo, então você vai trabalhar a sua cognição, né? De um modo geral. Vai aprender novas palavras, né? Até no seu círculo de amizades, nas suas conversas através do WhatsApp, você também aprende. E aprender é uma das coisas que preservam a nossa memória. E o treino cognitivo, que é um dos trabalhos que a gente faz, é uma intervenção estruturada, né, para a pessoa, que tem a finalidade de eliminar algumas deficiências, dificuldades cognitivas que a pessoa tem. Resgatar algumas, né, preservar as que estão ali e resgatar outras, né? E então esse treino cognitivo é muito importante. Quando a gente faz o teste de rastreio, nós vamos ver qual é a deficiência da pessoa. Ela está com um problema ali de atenção, né? O score dela, a pontuação dela em atenção está muito baixo. Então vamos trabalhar mais a atenção. Ah, mas também no cálculo ela não está bem. E assim a gente vai trabalhar todas as habilidades cognitivas da pessoa. E eu quero lembrar vocês, gente, que se inscreva no canal, clique ali no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, né? Além aqui do Instagram, nós temos uma página no Facebook. Então, nessas redes sociais, a gente sempre está colocando informação com temas interessantes, pertinentes ao envelhecimento. Nos nossos stories, no feed, né? Então, sigam, né? Me sigam nas redes sociais, que eu vou estar sempre trazendo informações importantes para vocês.